E olha, essa aqui eu juro que não entendi. Cláudio Humberto e Douglas Santucci, querido ouvinte da Rádio Bandeirantes, conosco aqui no Jornal Gente. Ontem à noite, o TSE decidiu o seguinte, que políticos enquadrados na lei da ficha limpa até outubro de 2012 podem disputar as eleições desse ano. Qual foi o raciocínio? O político enquadrado na lei da ficha limpa fica 8 anos sem poder participar de eleição. Quem foi condenado, por exemplo, em outubro de 2012, não poderia participar dessa eleição. Ficaria 2 eleições fora do jogo. Bem, como a eleição foi postergada para novembro, os ministros falaram o seguinte, seria injusto, porque a eleição foi postergada por um motivo de força maior, por causa da pandemia, e a condenação desses políticos valeria por 8 anos. Então eles podem. A questão, Cláudia, é que todos os prazos eleitorais foram postergados junto com a postergação da eleição. Convenção partidária, propaganda política, tudo que diz respeito à eleição foi jogado para frente. Só esse aqui que não. Exatamente. E, assim, essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral é daquelas decisões que fazem a gente sentir vergonha alheia, né? É um deboche a interpretação que os ministros do TSE fizeram dessa questão, né? Porque, afinal de contas, o cara está punido, foi punido pela lei e foi impedido de participar das eleições municipais de 2020, ponto. O fato de a eleição ser em outubro, ser em novembro, dezembro, julho, não importa. Ele está impedido pela lei a participar das eleições municipais de 2020. Esses malandros, então, o que é que eles fizeram? Então, já que a punição estava prevista até outubro, mas estava prevista até outubro porque outubro era o mês previsto constitucionalmente para a eleição, né? E aí eles decidiram o seguinte, não, o impedimento era outubro, não é novembro, né? É uma malandragem que chega a ser uma malandragem cúmplice de quem adotou essa decisão, né? É uma vergonha absoluta, só reforça a minha absoluta convicção, não só minha, mas de muitos brasileiros, de que tem que acabar com esse negócio de Tribunal Superior Eleitoral, até porque as decisões do TSE são sempre no sentido de legislar. Eles, na verdade, não interpretaram a lei. Na verdade, eles criaram uma nova regra, uma nova lei. Isso não está na lei. O que o TSE decidiu não está na lei da ficha limpa. Portanto, assim, é uma extrapolação de atribuições, né? É uma apropriação indébita das prerrogativas do Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo altera a lei e inclui essa regra, tudo bem, está na lei. Mas isso não está na lei. É vergonhoso que ministros do Supremo Tribunal Federal, com arrogância, resolvam, como fazem toda semana, em todas as sessões, fiquem criando decisões para, exercendo as atribuições do Poder Legislativo. Na semana passada foi a questão lá que foi levantada, defendida, inclusive, né, pelo ministro Fachin, querendo criar o crime de abuso de poder religioso. Ora, isso não está na lei. Quer dizer, ainda bem que isso foi derrotado, mas assim, foi uma nova tentativa do TSE de legislar sobre questões que não existem, né? Até porque, no caso específico, em vários casos, né, que são específicos, que têm sido decididos pelo TSE, para todos eles há projetos em andamento no Poder Legislativo para serem votados. Por que é que eles fazem isso? Eles não podem fazer isso. Você vai recorrer a quem, então? Porque, afinal de contas, dos 7 ministros dessa arapuca chamada TSE, 3 são do Supremo Tribunal Federal. Então, se você for recorrer ao Supremo Tribunal Federal, as possibilidades de qualquer cidadão que recorra, as possibilidades de êxito são mínimas, são ridículas, né? Esses caras, tanto no Supremo quanto no TSE, mas principalmente no TSE, eles estão extrapolando mesmo, exorbitando das suas atribuições. Eles não foram eleitos para modificar a legislação, eles foram eleitos para cumprir a lei e fazer cumprir a lei, não para inventá-las.
Agora, a justificativa dos ministros é de que eles tiveram sorte. Isso mesmo, sorte. Essa sorte. palavra foi usada mesmo, né, Douglas? Não é uma vários, invenção sua, não, né? Por vários ministros. Só para se ter ideia, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: eu diria que sorte é sorte. No caso aqui de alguns possíveis candidatos que seriam inelegíveis, não dependeu deles a ocorrência da alteração da data de eleição. É só o que me faltava, né? Que a pandemia fosse causada por causa disso, já sabendo que eles seriam elegíveis. E outro, declarou o ministro Sérgio Banhos, a inelegibilidade se conta dia a dia. Se alguns têm sorte, outros tiveram momentos de azar. É incrível que a sorte só atinge político corrupto. Quem anda na linha dificilmente é atingido por um raio de sorte dessa. Agora, Exatamente. 8h27, Cláudio Humberto. Desculpe, mais uma vez é uma decisão da Justiça, e desta vez do TSE, que beneficia ladrão, que beneficia corrupto. Que país é esse, hein?